Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí na internet. Sou eu aqui novamente, a Thalita. Hoje, o assunto que eu gostaria de abordar aqui diz respeito à banalização dos transtornos psiquiátricos. O que que eu quero dizer com esse assunto? Eu, nas minhas vivências, eu tenho notado assim, desde os anos 2000 mesmo, que muitas pessoas, quando elas entravam em contato com termos da psicologia, da psiquiatria, só um minutinho, gente, que sempre dá problema. Tá. Quando elas sempre entravam em contato com termos da psiquiatria, da psicologia, eu percebia, elas tinham um interesse muito grande, né? Elas gostavam muito dos assuntos. Só que aquilo tomava um rumo meio que não era o propósito dessas ciências. E isso eu vejo que é utilizado até hoje. É utilizado dessa forma extremamente errada. Seria para o simples fato de ofender pessoas, de fazer comentários pejorativos para pessoas usando termos psiquiátricos, termos da psicologia. Por exemplo, fulano de tal, você é bipolar, tipo, no intuito de ofender alguém. E também eu vejo muito pessoas usando esses termos psicológicos de forma trivial, assim, a sociedade mesmo já no dia a dia, tipo, em vez de elas falar, ao invés delas dizerem, ah, eu tô triste, eu tô um pouco para baixo, elas usam o termo, eu tô com depressão, sendo que depressão é, é claramente uma doença. Não deveria ser, esse termo não deveria ser utilizado de forma trivial. Por que eu estou abordando esse assunto? Porque eu vejo isso acontecendo com frequência. Agora tem outros termos como a bipolaridade, tem agora o que está em voga é o TDAH, né? E o que eu quero tocar hoje nesse assunto seria o seguinte: quando esses termos eles foram criados pelos respectivos cientistas estudiosos, como Freud e outros cientistas aí da mente humana que descobriram essas doenças, que descobriram e nomearam esses problemas com esses nomes, isso jamais foi feito para fazer ridicularização de pessoas, isso jamais foi feito para, como é que eu posso dizer, para ofender pessoas, para usar de forma trivial. E sim, quando esses problemas eles foram descobertos e eles foram nomeados, isso foi feito essencialmente para ajudar seres humanos que estavam em sofrimento. Foi por isso que essas doenças elas foram nomeadas com os nomes que existem. Logicamente que existe ali uma condição que nós chamamos de sine qua non para que elas sejam para que seja fechado um diagnóstico, e o diagnóstico é essa doença X, entendeu? E jamais para usos triviais ou para muito menos para ofensa e denegrir a imagem de pessoas utilizando o nome dessas patologias. Por que, que eu estou abordando esse assunto? Porque isso dificulta, sim, a compreensão mais ainda dessas doenças para as pessoas que estão precisando de verdade, que estão passando por essas doenças, que estão em extremo sofrimento, aumentando o preconceito contra essas pessoas.
E isso também fora que a nossa sociedade, ela impõe que nós devemos estar todo o tempo bem, com a nossa saúde mental em dia, com a nossa saúde física em dia. Isso é imposto pela sociedade. E na verdade, a gente sabe que a banda ela não toca desse jeito. A gente tem sim os momentos em que a gente pode estar bem, mas nós temos também os nossos momentos de fraqueza, essas coisas. Gente, eu só estou ajeitando aqui porque essa luz ela é triste. E o que eu venho é sinalizar para as pessoas é que isso começasse a ser deixado em desuso, deixasse realmente para os profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, porque não adianta nada você saber nomenclaturas de problemas, de doenças, disso e aquilo, se na verdade você não vai tratar a pessoa, você não vai fazer nada com o problema dela só para. O que eu vejo muito por aí, muita gente fica sabendo só para depois ofender, denegrir a imagem da pessoa, ou então outra coisa que eu vejo também, as pessoas elas leem essas nomenclaturas na internet, veem um vídeo, acha aquilo parecido com um sentimento que elas estão tendo, que elas estão passando naquele momento. Não, eu tenho TDAH, o TDAH é meu e ninguém tira ele de mim, porque, fulano, eu tenho TDAH, o outro fulano, ele é TDAH, ele é bipolar, ele é não sei o quê. Gente, não façam isso. Não. Ai, meu Deus, que susto. Gente, por favor, não façam isso, não fiquem nomeando coisas que na realidade vocês não sabem. Um diagnóstico para ser fechado, um diagnóstico desse de algum problema, de algum transtorno psicológico, ele não é fechado é, é, em 5 minutos. Você batendo um papinho de 5 minutos com alguém, a gente, durante a nossa vida, durante os nossos dias, a gente passa por, por várias situações, como a gente se estressa no trabalho, a gente se estressa com a família, e os problemas psicológicos, eles são nomeados, eles têm, na realidade, o que eu tinha falado no início, uma condição sine qua non da existência deles, mediante como é que é a forma que você lida com, com, com você mesmo, com as outras pessoas e com o ambiente onde você está. Isso é só o início, porque tem outras características aí também de uma série de entrevistas que os profissionais de saúde fazem para que aquele diagnóstico ele seja realmente fechado, se você tem ou TDAH, ou seja, o transtorno que for. E esses transtornos, na realidade, eles trazem muito sofrimento. Eu até fiz um vídeo aqui falando assim, tipo, que alguns benefícios que pessoas que possuem TDAH ou algum outro transtorno, aquilo ali pode trazer. Mas eu não quero, assim, negar de forma alguma o, o sofrimento que ele traz também, que é enorme, que é muito grande, e ele não pode ficar sem tratamento. Ele tem que ser feito por um profissional sério, psiquiatra, psicólogo, que trabalha mesmo com isso. Esse diagnóstico ele não é feito do dia para a noite, não é feito do dia para a noite. Isso demora anos para poder ser fechado um diagnóstico com uma patologia X ou Y, para que seja feito um tratamento efetivo e a pessoa consiga seguir a sua vida. Tá entendendo? A gente vê até a mídia às vezes abordando, porque a pessoa tem um transtorno lá, não sei o quê, e uma pessoa se apaixona por essas baboseiras. Mas enfim, é tipo como se fosse um apelo que eu venho fazer a muitas pessoas que usam as nomenclaturas de transtornos psiquiátricos de forma errada. Porque a gente usando isso trivialmente, a gente está ignorando o sofrimento de gente que está passando por eles de verdade. E com isso eu gostaria de fechar esse vídeo e deixar essa reflexão para vocês, tá bom?
Até mais, até a próxima. Uma boa sexta-feira e um bom fim de semana. Tchau, tchau.